O que o STF falou sobre os precatórios das empresas estatais e que pode cair na sua prova? É o que eu vou conversar com você na aula de hoje. Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. A gente está aqui hoje para transformar uma jurisprudência do STF em algo compreensível para qualquer pessoa. Então, você encontrou lá uma decisão do STF, estava escrito no informativo, estava escrito na forma de jurisprudência, não entendeu nada. Vamos entender agora e ficar tranquilo no dia da prova. Veja bem, o que é precatório? Para entender precatório, a gente vai voltar em dois conceitos importantes. O primeiro, lembra da distinção de pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado? Pois vamos relembrar aqui. Quando a gente fala da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios e ainda de suas autarquias e fundações públicas de direito público, nós sabemos que estas pessoas jurídicas são de direito público e que elas possuem uma série de prerrogativas, de privilégios, tal qual não têm obrigações civis, comerciais, trabalhistas, como as empresas privadas têm, ok? Ao contrário, as pessoas jurídicas de direito privado, ainda que instituídas pela administração, possuem o mesmo regime das entidades particulares, das empresas privadas, tá certo? Bom, agora pense comigo o seguinte: a quem pertence os bens de uma empresa privada? A própria empresa. A quem pertencem os bens que a União, os estados, os municípios administram? Ao povo. Nós chamamos de bens públicos os bens que pertencem a toda uma sociedade. São chamados de bens de uso comum do povo, aqueles como as praças, as ruas, os mares, os rios, ou seja, que você não tem ali um controle de frequência sobre eles, vamos dizer assim, né? São teoricamente ali de uso comum, o nome já diz. E os bens de uso especial, que são os prédios públicos, onde funciona uma escola pública, um posto de saúde, um hospital, ok? Que tem um controle maior, mas que também são para servir ao povo, ok? Além desses bens, existem alguns outros que às vezes não estão afetados naquele momento à prestação de um serviço público, mas que são gerenciados pelo Estado também com base na prerrogativa ali do interesse público. Então a gente fala assim, os bens patrimoniais ou os bens chamados de dominiais ou dominicais do Estado são bens que naquele momento não estão com afetação de um serviço público, mas que também são de interesse público, ok? Bom, então vamos lá. Digamos que eu tenha processado uma empresa privada, entrei na justiça lá, trabalhava naquela empresa, não pagou meus direitos, eu entrei na justiça. O juiz, ele vai determinar, pode determinar, a penhora de bens daquela empresa, ou seja, vai tomar à força alguns bens daquela empresa e vai determinar um leilão para que a gente tenha, então, o dinheiro para me pagar, tá certo? Agora, imagine que eu esteja processando a União, os estados, o município ou o Distrito Federal. Quando o juiz entender que o Estado me deve, que o poder público me deve, ele não pode penhorar os bens, porque os bens não são do ente federativo propriamente, eles são bens do povo. Como é que fulano está me devendo, eu pego os bens do ciclano, entendem? Então, não é possível penhorar esses bens públicos. Eles são chamados de bens impenhoráveis. Como é que o Estado paga, então, as pessoas se o juiz não pode ir lá e tomar os bens e fazer, então, essa conversão em dinheiro por meio de um leilão, por exemplo? Simples. O governo federal, estadual, municipal, só pode gastar aquilo que está previsto na sua legislação orçamentária. Ou seja, ao final de cada ano, valendo para o ano seguinte, aprova-se todo o regime de gasto público. A gente tem a Lei Orçamentária Anual, que vai descrever qual é a previsão de receita e vai ainda fixar as despesas. Então, quando alguém ganha uma ação na justiça contra o poder público, esse crédito que a pessoa passa a ter fica numa fila para o Estado pagar conforme ele tenha dinheiro. Esta fila se chama precatório. Se você ganhou uma ação na justiça até 1º de julho de um ano, esse precatório vai ser incluído e vai ser pago a você até o final do ano seguinte.
Então, digamos que eu incluí 1º de julho deste ano até dezembro do ano que vem, a administração tem que me pagar esse valor, conforme a ordem cronológica das ações que ela foi perdendo. Até aí, tudo bem? Então, por conta do regime de direito público e da característica de impenhorabilidade dos bens públicos, que são os bens do povo, o Estado não paga a sua dívida conforme as empresas privadas pagam. Ele vai dizer que deve, não nega, e que pagará conforme a ordem dos credores, ok? Tudo bem. Isto é válido, então, para as pessoas jurídicas de direito público por causa do regime de impenhorabilidade. Daí, o STF entendeu que algumas empresas estatais, e lembrem, são aquelas pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, a empresa pública ou a sociedade de economia mista, poderiam se beneficiar desse regime de precatório. Por quê? Privilégios? Não, porque como elas são prestadoras de serviço público, os bens que elas administram, embora sejam bens ligados a uma pessoa jurídica de direito privado, estão afetados à prestação do serviço. Imagine, por exemplo, os Correios. Imagine que a gente tivesse ali alguém penhorando, tá? Os Correios são empresas, né, do regime de direito privado, penhorando os carros de fazer coleta de entrega, os computadores que controlam ali os protocolos, etc. Então, o STF entendeu, olha, empresas estatais como os Correios, que atuam em mercado não concorrencial, porque é um serviço privativo do governo federal, vão também pagar as suas dívidas, ok? Pelo regime de precatório. Tá certo até aqui? Ótimo. Um pouco depois, o STF entendeu que para qualquer empresa estatal que atue em mercado não concorrencial, a gente também poderia usar o sistema de precatório. Por exemplo, uma companhia de saneamento básico que atue de forma como monopólio ou de forma exclusiva em uma determinada região, poderia se valer também desse regime de pagamento conforme a ordem de credores e o dinheiro que ela tenha disponível para pagar, tá certo? Bem, e mais recentemente, o STF julgou uma ação em que uma empresa de energia elétrica queria também se valer desse regime de precatório. E o que foi que o STF disse então? Ele falou assim, olha, estas empresas que atuam no mercado concorrencial, ou seja, com outras empresas privadas que também prestam serviço de energia elétrica, não podem valer-se do regime de precatório, tá bem? Então, para fins de prova, o que a gente tem que conhecer? Eu vou ler com vocês as decisões do STF agora e aí a gente vai fazer uma conclusão simplificada disso. Olha a primeira comigo. Essa, então, é uma decisão que diz assim: os privilégios da fazenda pública, leia-se privilégios no sentido bom de prerrogativas, são inextensíveis à sociedade de economia mista que executam atividade em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Então, está dizendo que se esta empresa pública ou essa sociedade de economia mista atuam no mercado concorrencial, ou seja, estão disputando também com particulares, elas não podem valer-se do regime de precatório. Olha esta outra que vem aqui. Ela diz assim, ó. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório à sociedade de economia mista prestadora de serviço público, próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Ou seja, se entende que aquela atividade é privativa do Estado, própria do Estado, ou que ela não admite uma concorrência de mercado, então essa estatal poderá valer-se do regime de precatório, que é aquele aplicado às empresas públicas, ao próprio ente federativo. E ainda esta outra daqui, que é o case, né, inicial, que vai falar do Correio. Então, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
pessoa jurídica equiparada à fazenda pública, é aplicável o privilégio da impenhorabilidade dos seus bens, rendas e serviços. Isso porque os Correios foram criados antes da Constituição de 88. E aí a norma regulamentadora da criação dos Correios, e o criou como um monopólio federal, foi recepcionada pela Constituição de 88. Então nós tivemos 3 momentos para a gente fechar aqui esse entendimento. Um primeiro, em que a gente entendeu que os Correios teriam direito às prerrogativas de direito público, por sua natureza específica de monopólio e sua legislação anterior à Constituição de 88 e recepcionada pela norma atual. Num segundo momento, em que o STF, estende esses privilégios para outras empresas estatais, desde que elas atuem em mercado não concorrencial. E, por fim, uma decisão em que o STF reforça que estas empresas estatais, se atuam no mercado concorrencial, não fazem jus aos direitos e prerrogativas da fazenda pública, ok? Bom, eu espero que você tenha entendido essas decisões do STF e agora saiba aplicar numa prova o conhecimento sem necessidade de ficar aprofundando o inteiro teor dessas decisões. Bom, se você gostou dessa aula, se tem uma jurisprudência que você não entende, pode me mandar que eu traduzo ela para você do juridiquês para o português, ok?